6 dias depois de perguntar, de não saber, ele chama mais 3 discípulos para uma alta montanha. Não sabemos exatamente aonde. Talvez também seja numa outra dimensão, outra coisa, não sabemos, tá bom? Qual o propósito, ou qual a ideia dessa alta montanha. Se é um local físico de verdade ou uma outra coisa, tá bom? E ele chama Pedro, Tiago e João, sempre os mesmos, tá? Para uma alta montanha. E de repente, eles veem ele pela primeira vez numa iluminação, vestido de branco. Eles ficam meio assustados, tá? E de repente, eles também conseguem ver outra coisa. Jesus conversando com 2 grandes mestres. De um lado, lembra Moisés? E do outro lado, Elias. Um simbolizando a lei. Lembra de Moisés? Tá? E Elias, profetas, milagres, tá bom? Mas ele está no meio, tá? Mostrando a autoridade dele, falando com Moisés e com Elias. Olha só que imagem bonita. Primeira coisa, pela primeira vez, eu não estou olhando Jesus agora. Estou tentando ver, olhar na visão dos discípulos, ou de vocês até. Quem é Jesus? Tá? Então, pela primeira vez, caiu a ficha. Ele aparece como Deus, mas não apenas como Deus, com a personagem de autoridade. Tá? E por conta disso, outra coisa também, esqueci. Pedro estava meio assim assustado, ele oferece a Jesus uma coisa. Vocês lembram o que é? Tendas. Exatamente, montar uma tenda, 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus. Em relação às tendas, eu vou falar no ônibus qual o simbolismo das tendas. Mas por conta disso, o arquiteto da igreja construiu e planejou essa igreja da seguinte forma. A gente vê como se fosse 2 tendas, uma de Elias, vocês vão ver depois, capela de Elias, capela de Moisés, vocês vão poder entrar. E dentro da capela principal, dourada, é a capela de Jesus. Bom, agora lá dentro, vocês vão ver muitas coisas que tem a ver com o simbolismo do mundo antigo. Vocês vão ver ali o pavão, tá? Que era o símbolo, vocês sabem de quê? Eternidade, imortalidade, tá bom? Então vocês vão ver o pavão ali em outros lugares, tá bom? Então essa igreja, ela lembra esse acontecimento tão importante. Mesmo assim, infelizmente, a gente falando em crença, mesmo depois de ver Jesus, eu acho que os discípulos estavam bem confusos ainda, tá bom? A gente vai ver isso em Jerusalém, ok? E vocês querem falar alguma coisa? Não, acho que não. Então, vamos. Ali não posso explicar muitas coisas. Já citou aqui. Só uma coisa. Não, uma coisa interessante. É que a Bíblia diz que. O que é uma coisa interessante é que a Bíblia diz que a conversa entre Jesus, Moisés e Elias, o termo não aparece no português, mas no grego do Novo Testamento aparece. Que Jesus conversava com eles sobre o seu êxodo. Porque a Bíblia no português diz que ele conversava sobre a sua morte, mas no grego do Novo Testamento é sobre o seu êxodo. E Moisés é a figura do êxodo, e ele está falando ali sobre o cumprimento, né, do êxodo agora na vida dele. E é interessante porque ainda assim Pedro, Tiago e João ouviram essa conversa, de uma certa forma participaram, não como conversantes, mas como ouvintes da conversa, e ainda assim os caras ainda assim não compreenderam 100% da história. Da história, como o Warren falou aqui, em Jerusalém, a gente vai ver, ele vai explicar um pouco mais, que os caras, a ficha ainda não tinha caído 100%, mas já tinha começado a cair. Já estavam começando a entender alguma coisa. Por isso que Pedro ainda veio com aquela conversa, né? Mestre, vamos construir aqui 3 tendas e tal, e Deus interrompe ele, dando aquela palavra, olha, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, e aí bota uma vírgula. Porque lá no batismo Deus já tinha dito isso, né? João Batista ouviu e todo mundo ouviu, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas agora ele diz, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, vírgula. A ele, não a Moisés, não a Elias, mas a ele ouvi. Glória. Obrigado. Vocês podem entrar na igreja,
chegar. Quando o Novo Testamento faz questão de dizer que aconteceu em Jerusalém, em Cesareia de Filipe, ele fala, tá? Na Bíblia toda, no Antigo Na Testamento. Bíblia toda, é verdade, tá? Mas no Novo Testamento tem propósito por trás de tudo. As pessoas que escreveram o Novo Testamento eram pessoas sábias e tinham uma mensagem por trás de cada detalhe, principalmente em relação aos detalhes de lugares físicos, plantas, animais, parábolas, tá bom? Então existe aquela discussão onde aconteceu a transfiguração. Mas eu acho que não importa, porque o Novo Testamento não é à toa que não escreve. Alta montanha, acabou. Aqui que é alta montanha, não sei, tá? Realmente tem hoje em dia alguns grupos que não aceitam esse local como o local da transfiguração. Eles aceitam o Monte Hermon, que é a mais alta montanha em Israel, que fica realmente perto da Cesareia de Filipe, lá no Norte. Faz sentido, de um lado do outro lado. Não importa. Do outro lado não importa. Vamos subir aqui. Paralelamente, junto com o povo judeu, tá? Então aqui viviam os judeus na Galileia, a gente está na Galileia. Tem esse vale que se chama Vale de Jezreel, ou Vale do Armagedon. E aí a gente vê o início da Samaria, tá? Onde viviam os samaritanos. Essa montanha, ou essa cadeia de montanha mais próxima, se chama Gilboa. É o local onde morreu na guerra, na batalha, o primeiro rei de Israel, Saul, na guerra com os filisteus, tá? Essa montanha foi amaldiçoada por Davi. Eu sei que tem muitas histórias aqui, em um local geográfico bem pequeno, mas é o local, tá bom? Mas é Gilboa ou Gilboa? Então, em hebraico é Gilboa. Gilboa. Agora, os brasileiros têm vários jeitos de falar, então já ouvi tudo. É como É a primeira, Orem, Mas é Gilboa. É a primeira montanha ou é de trás? A primeira. Não é essa, é a próxima, tá? E depois disso já é o local onde viviam os samaritanos. Os maiores rivais do povo judeu, tá? Eram os samaritanos, tá? As pessoas mais odiadas, tá? Vascaínos e flamenguistas, não sei, é uma coisa dessa, tá? Eu não odeio ninguém. Mas pior. Não, tô brincando, tá? E a gente tem que entender esse contexto, porque o Novo Testamento, não é à toa que o Novo Testamento, ele coloca, de propósito, tá? Muitas coisas a respeito dos samaritanos. O jeito de Jesus agir e tratar os samaritanos era uma coisa fascinante naquela época. Uma coisa não muito bem aceitada pelos judeus. Como é que você pode aceitar, falar bem dos nossos rivais? Como é que você pode ajudar eles? Como é que você faz uma parábola, tá? Que fala a respeito de um bom samaritano? Por que não um bom É judeu? o flamenguista que foi torcendo a torcida do Vasco. Exatamente, uma coisa dessa. Parece que é difícil pensar nisso, né? Mas como? Tá? Isso mostra esse lado de Jesus, tá? Lembram disso, tá? Sempre tem um contexto, um conceito, tá? O Novo Testamento mostra as coisas de propósito, para nos mostrar. E a gente vai falar a respeito dos samaritanos um pouquinho mais tarde. Então, a gente tem, desculpa, aqui o local, aí o Vale de Israel. E mais para a direita, é difícil ver, não tem como ver agora. Mais para a direita é o Monte Carmelo, onde a gente vai agora, tá? A última coisa que eu quero mostrar a vocês, tá vendo aquela área industrial, consegue ver? Depois disso tem uma vila, subindo na montanha. Ali é Naim, tá? Ali vocês lembram o que aconteceu mais ou menos? Ele ressuscita, Jesus ressuscita o filho da viúva, tá bom? Isso acontece em Naim, tá? O rei ainda tem o poço de Jacó em Samaria? Então tem um local mencionado como o Poço de Jacó, né? Se é o mesmo poço. Eu tenho certeza que não, tá? Eu falo isso desse jeito porque falar de Jesus ainda bem, mas falar dos patriarcas, do Abraão, Isaac e Jacó, eles eram beduínos, nômades, não deixaram nada, assim, muito difícil mesmo, tá bom? Nós, como
peregrinos, pessoal de fé, a gente tem essa necessidade de ver as coisas. Muitas coisas foram inventadas. Então é por causa do encontro de Jesus com a mulher Com essa samaritana. é verdade. Não, existe um local que diz que é. Mas Tem um poço, só fui eu que abri. eu não tenho como. Eu ganhei royalty. É porque Jacó também ele Hoje fez deu alguns senhor poços acabar. e foram tomados. Verdade. Não foi só um. Isaac também. Isso aí, telhado. É isso aí. Então, essa é uma realmente linda visão. E lembrem, esse é o local da última guerra. Tá? Não sei aonde a gente vai estar. Esse aqui é outro local, mas... Vale do Armagedon. Vale do Armagedon. Tá? Vale de Jezreel. Armagedon é um apelido. Tá bom? Um apelido. O nome é mencionado por um erro de tradução. Eu não sei, o meu irmão já falou? Armagedon é Ar, que monte, Megiddo, tá bom? São um conjunto de dois nomes. Tá bom? Então é um erro de tradução, mas o nome do vale é Jezreel, Deus plantou. Armagedon. Armagedon, tá bom? Mais pra cá dá pra ver aquela cidade, a cidade de Nazaré. Tá bom? Então vale do Armagedon, vai para Israel. Tem uma cidade ali, na parte da direita. Ali é a cidade de Nazaré. Então, pessoal, só para completar a história que a gente começou a contar, o povo todo, olha só, imagina, o povo todo recebe uma convocação e é convidado a ver esse grande espetáculo. Entre Elias e os 450 profetas do Baal. Uma época difícil, não teve chuva, era uma época de seca. E o povo todo estava na esperança, na espera de pouca água, pouco chuva. Vida de agricultura é vida difícil. Precisa ter muita fé que tudo dê certo. Tá? No Brasil as coisas são mais fáceis nesse sentido. Clima tropical. Mas aqui todo dia é dia de guerra. Tá? E época que não tem chuva, é desastre aqui. No Brasil também, só que aí... Mas aqui só chove em época Só certa, chove em uma época certa. No inverno a gente ora pela chuva. No verão a gente não ora mais pela chuva, tá? Porque a chuva pode estragar, tá? O trigo que tá agora, tá vendo? Agora é a época da colheita do trigo. No caso de chuva acabou, tá? Então a gente quer o orvalho. Então o que acontece aqui é que de um lado fica Elias e de outro lado a gente pode imaginar os 450 profetas do Baal e no meio um pedaço de carne. Eu vou contar a história numa forma rápida, mas no meio os pedaços de carne. E aí o desafio era acender a carne com as forças dos deuses ou do Deus, né? De Deus. E começa a vez dos 450 profetas do Baal. E a Bíblia diz que os profetas rezaram, dançaram, fizeram tudo. E Elias estava olhando ali, brincando com eles mesmo, tá? Elias não é uma grande personagem de humor. Não tinha humor, mas nesse caso sim. Tá? Ele brinca com eles. Será que o Deus de vocês foi dormir, não acordou? Tá? O que vocês chamam em português, ele zoa, né? Ele fez zoação com eles. E às 4 horas da tarde, eles desistiram e chegou a vez de Elias. Ele pega um pouquinho, um jarro de água, ele molha também a carne. Por que ele passa água ali? Alguém tem uma ideia? Assim, para mostrar que não tem truque. Para dificultar, né? Exatamente, para mostrar que não tem o truque, não é Mágica. Não tem mágica, exatamente. E eles chamam Deus eterno, e realmente o relâmpago chega do céu e acende a carne. E todo o povo de Israel teve naquele dia uma prova quem é o verdadeiro Deus. Mas a história não termina aqui. Aliás, a história de Elias não termina aqui. Naquele momento, Elias chama o povo todo, tá? E os profetas do Baal, ao ver o que aconteceu, eles correm até o riacho de Quixon, que fica bem ali embaixo. E o que acontece nesse dia? Que os profetas do Baal foram massacrados pelo povo de Israel.
Depois disso, tá? O momento mais emocionante, né? Foi aquele momento que o povo estava olhando no horizonte e aí apareceu nuvem, e mais nuvem, e mais nuvem. E aos poucos se concentraram as nuvens até chover. Naquele dia, pela primeira vez, depois de 4 anos de seca, chuva chegou à terra de Israel. Então, para o povo era realmente a prova que Deus estava com Elias e estava com eles. A história de Elias não termina aqui. Eu vou contar para vocês no ônibus, porque Elias, para os cristãos, é muito bem visto, para os judeus é muito mal visto. Tá? Os judeus gostam de criticar Elias. A tradição judaica critica Elias. Primeira coisa, por fato dele massacrar os profetas do Baal, mas segunda coisa, o jeito dele tratar o povo, tá? Ele não era um rabino ou um profeta exemplar, tá? E por isso, ele, pelo ponto de vista judaico, ele foi castigado por Deus. Como é que ele foi castigado? Pelo ponto de vista judaico, é o único profeta, a única personagem bíblica que não morreu, tá? O único que foi ao céu foi castigado por causa disso. E o único que tem o propósito de voltar no dia que chegar o Messias. Bom, por que ele foi castigado? Eu vou contar para vocês no ônibus. Mas eu quero que vocês saibam que para os judeus, Elias é uma personagem criticada, um rabino bravo assim, que anda e fica com uma cara zangada sempre. Esse é o ponto de vista judaico.